Muito bem, tudo certo, gente? Só alegrias? Para quem está assistindo ao vivo, sexta-feira de manhã, hein? Só alegria, amanhã vocês não têm aula, né? Nem hoje à noite, né? Tá certo. Eu tenho, hoje à noite, amanhã. Mas vamos lá, bola para frente. O que importa é ter saúde e foco aí no nosso estudo. Bom, a gente estava estudando o tema processo legislativo. E nós já tínhamos visto as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias e as medidas provisórias. Não é isso? Na aula passada a gente terminou quais matérias que não poderiam ser reguladas por medidas provisórias, não foi isso? Certo? Joia. Então vamos terminar o tema processo legislativo com 3 espécies normativas, não que elas sejam menos importantes, mas ela tem menos incidência na prova. Essas 3 que a gente vai tratar. Então depois de ver as emendas, leis complementares, leis ordinárias e medidas provisórias, a gente começa a falar de lei delegada. Lei delegada, artigo 68 da Constituição. Lei delegada, artigo 68. Artigo 68, lei delegada. Vamos colocar um resumo no seu caderno, um conceito, e depois debater a respeito, ok? Leis delegadas. São editadas pelo Presidente da República, que solicita a delegação, são editadas pelo Presidente da República, que solicita a delegação ao Congresso. Este votará o pedido. E aprovando-o, fará através de resolução. Impondo seus limites. Entre os quais o retorno da lei delegada ao Congresso, para verificação. Vedada qualquer emenda. Ponto. Caso o presidente não respeite os limites, poderá o Congresso sustar a delegação legislativa. Artigo 49, inciso 5 da Constituição. Artigo 49, inciso 5 da Constituição.
Então, vamos explicar isso com calma. Lei delegada, honestamente, a gente dá por causa do concurso. E porque está na Constituição. Mas é uma espécie normativa que está totalmente em desuso no país. O último presidente que editou a lei delegada foi o Fernando Collor. Os 8 anos do Fernando Henrique Cardoso, nenhuma lei delegada. 8 anos do Lula, nenhuma lei delegada. 2 anos de Dilma, nenhuma lei delegada. Então é algo que está totalmente em desuso. Nós temos aí 18, 20 anos sem uma lei delegada ser editada no país. Porque, como a gente viu na aula passada, é muito mais fácil o presidente editar uma medida provisória do que pedir uma solicitação para o Congresso. Então, a lei delegada em total desuso. O nome está intimamente ligado à separação dos poderes, que a gente viu na aula passada. Qual é a ideia? O presidente está mandando um recado ao Congresso. Congresso, eu respeito a separação dos poderes, eu respeito as suas funções típicas, eu sei que quem faz lei é você. Você, Congresso, é que elabora as normas. Eu, presidente, no máximo, posso apresentar o projeto. Fazer a lei eu não posso. Então, mas delegue essa função para mim. Deixa que eu faço. O presidente solicita essa delegação e o Congresso vota se vai delegar ou não. Uma vez que o Congresso aprova essa delegação, não dá um cheque em branco, impõe limites. Entre esses limites, como está no seu conceito, uma vez que o presidente editou a lei delegada, que ela volte ao Congresso para ele verificar o respeito aos limites. Sendo proibido ao Congresso alterar a lei delegada. Uma vez que ele delegou, o presidente editou a lei delegada, o Congresso não pode mudar o texto. Fala, não, vamos corrigir. Não, isso ele não pode. Ele vai fazer um controle dos limites que ele estabeleceu. Caso o presidente não tenha respeitado aqueles limites, o Congresso pode suspender essa delegação dali para frente, conforme o artigo 49, inciso 5 da Constituição. E o termo é usar como analogia, imagina uma moça tal, uma senhora, uma senhorita, que está em crise existencial, está em depressão no sábado de tarde. Não estou falando de você especificamente, mas imagine a mulher mediana, certo? A média da mulher que está depressiva sábado à tarde. E ela precisa de uma ajuda terapêutica. A ajuda terapêutica da moça, sábado à tarde, aonde? É uma alternativa. Outra? Shopping, né? Ou shopping. Aí ela fala pro marido, pro namorado, fala assim, bem, amor, eu tô depressivo, eu quero ir ao shopping. Ele fala, vai. Não, mas eu quero ir com o seu dinheiro. Ele fala, vai. Daí, ela pergunta, mas quanto você vai me dar? Daí ele diz, o talão de cheque. Mas de quanto? Em branco. Talão de cheque em branco. Imagina a mulher, está depressiva, no shopping, sábado à tarde, com talão de cheque em branco. Não está mais depressiva, né? Então, qual é a tendência da mulher mediana com talão de cheque em branco no shopping? Abusar um pouquinho. Só um pouquinho. Ela está precisando de um par de sapato. Mas já que ela está com cheque em branco, vamos comprar 10 pares de sapato. Mas já que eu comprei 10 pares de sapato, eu preciso comprar 10 vestidos. Porque tem que combinar com os 10 pares de sapato. E já que eu comprei 10 pares de sapato e 10 vestidos, eu preciso comprar 10 bolsas. Para combinar com o vestido e para combinar com o sapato. Quando ela chega em casa, ela chega com carregador. O marido pergunta, cadê o talão? Ela entrega só o canhotinho, assim, só. Tá aqui, ó. Só sobrou. O camarada começa a ver os valores anotados no canhoto. E quase cai para trás, começa a suar frio. O desespero é tão grande que segunda-feira, qual é a primeira providência dele? Sustar o cheque.
E essa é a nomenclatura usada pela Constituição. O Congresso não dá um cheque em branco ao presidente, impõe limite. Caso o presidente não respeite, pode o Congresso sustar esta delegação legislativa. Artigo 49, inciso 5 da Constituição. Ok? Agora, existem matérias que não podem ser objeto de lei delegada. Vedações à lei delegada. Vedações à lei delegada. Então, o que não pode ser delegado, o que não admite delegação. Vamos lá. Atos de competência exclusiva do Congresso. Atos de competência exclusiva do Congresso. Atos de competência exclusiva do Congresso. Atos de competência privativa da Câmara e do Senado. Atos de competência exclusiva do Congresso. Atos de competência privativa da Câmara e do Senado. Matéria reservada à lei complementar. Matéria reservada à lei complementar. Organização do Judiciário e do Ministério Público. Organização do Judiciário e do Ministério Público. Nacionalidade. 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 Cidadania. Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, direitos individuais, políticos e eleitorais, e orçamento, Tudo bem? Sem problema? Joia. Então nós já vimos a lei delegada. E para terminar o processo legislativo, vamos falar de decretos legislativos e resoluções. Decretos legislativos e resoluções. Oi. Bom, antes da gente entrar no decreto de resolução, a pergunta dela. A exclusiva e privativa tem diferença? Veja, a gente vai ter uma aula de competência. Mas aqui eu adianto, a gente tem dois tipos de competência. No primeiro momento, a competência administrativa e a competência legislativa. Tá? Competência para administrar e competência para legislar. Notem que a gente aqui falou atos de competência da Câmara, do Senado, do Congresso, é a parte administrativa. Tá? Quando a gente fala em competência legislativa, a diferença entre exclusiva e privativa é mais latente. Na parte legislativa, aqui não, mas o que seria a parte legislativa? Eu viro assim, falo assim, o seu marido, o seu noivo, o seu namorado é exclusivamente seu. Isso é bom? Bom, não sei, depende do marido, depende do namorado. Enfim. Mas eu reformulo a frase. O seu marido, o seu noivo, o seu namorado é privativamente seu. Isso é bom? Então, exclusivo ou privativo?
Veja, as duas competências legislativas são atribuídas a um único ente. Só que a privativa admite delegação a outrem. Na parte legislativa, legal? Tanto é verdade que quando você abre o artigo 22 da Constituição, tá assim, ó. Compete privativamente à União legislar sobre. Então, no artigo 22, a gente tem a competência legislativa privativa da União. E aí tem uma porrada de incisos. Por exemplo, o primeiro, cabe à União privativamente legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, trabalho e por aí vai. Então, por exemplo, conforme o 22.1, compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Tanto é verdade que as leis penais são leis federais. A gente tem um código penal só, a gente tem uma lei de tóxico só, a gente tem uma lei de crimes hediondos só, de âmbito federal. Competência da União. Mas é privativa. Tanto é verdade que se você for no finalzinho do artigo 22, no seu parágrafo único diz assim: lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, olha que loucura. Direito penal é um só. A lei federal penal vale para o Brasil todo. Mas como é uma competência legislativa privativa da União, a União pode editar uma lei complementar, delegando ao Estado fazer uma lei penal estadual, nos limites estabelecidos nessa lei complementar. Então, em tese, a gente pode ter uma lei estipulando um crime no Estado? Em tese, sim, desde que exista essa lei complementar federal, delegando, artigo 22, parágrafo único. Tudo bem? Legal. Então, vamos falar dos decretos e resoluções. Vamos colocar assim. O primeiro é de competência privativa do Congresso. O primeiro é de competência privativa... O primeiro é de competência do Congresso. Enquanto o segundo é de competência do Congresso. O segundo é de competência do Congresso ou de uma de suas casas. Do Congresso ou de uma de suas casas. Sendo que, como regra, o decreto tem efeito externo. Sendo que, como regra, o decreto tem efeito externo. Enquanto a resolução, efeito interno. Enquanto a resolução, efeito interno. Bom, primeiro detalhe. Esse decreto é chamado decreto legislativo. Não tem nada a ver com o decreto-lei. Decreto-lei não existe mais no Brasil. Desde 88 não tem mais decreto-lei, que era uma figura ditatorial. E também não tem nada a ver com o decreto que vocês aprenderam lá com o Júlio Marchetti, lá em administrativo. O decreto regulamentar ou o decreto autônomo. Aquele decreto regulamentar, que regulamenta a lei, é um decreto do Poder Executivo. Aqui é decreto legislativo. É um decreto feito pelo Congresso Nacional. Então a gente não pode confundir esse decreto legislativo com o decreto-lei. Decreto-lei não existe mais.
E também não podemos confundir o decreto legislativo com o decreto regulamentar, que é feito pelo Poder Executivo para regulamentar a lei. Esse decreto legislativo, o primeiro aspecto dele é que ele só pode ser feito pelo Congresso Nacional. Não existe decreto legislativo só da Câmara ou só do Senado. Feito pelo Congresso. E um segundo ponto importante é que ele tem efeito externo. O que a gente quer dizer com o decreto com efeito externo? É que o decreto sai do Congresso e vale para todos nós. A gente viu, ao longo do curso, exemplos de decretos legislativos produzindo efeito externo. O primeiro exemplo a gente viu na aula passada. Lembra que quando a medida provisória era rejeitada, ela perdia os efeitos desde a sua edição? Rejeição ex tunc. E como é que ficavam aquelas relações jurídicas? O Congresso teria um prazo de 60 dias para regular essas nossas relações através de um decreto legislativo. Então, olha esse decreto legislativo produzindo efeito para todos nós. Efeito externo. Não. Nesse caso, não. Da medida provisória, a gente viu que, rejeitada a medida provisória, ela perde os efeitos desde a sua edição. Como é que ficam aquelas relações jurídicas? O Congresso vai ter um prazo de 60 dias para editar um decreto para regular aquelas relações. Passou os 60 dias, não veio o decreto, aquela medida provisória, mesmo tendo sido rejeitada, continuará regulamentando as relações delas decorrentes. Então, o decreto tem que vir no prazo de 60 dias. Se ele não for feito, não vai vir mais decreto. E as relações? É a própria medida provisória rejeitada que vai regulamentar apenas o período em qual ela teve vigência. Tá? É o que a gente tira da leitura do artigo 62. Deixa eu abri-lo aqui, olha só. Parágrafo 3º e parágrafo 11. Olha o 62, parágrafo 3º. As medidas provisórias perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias por mais 60. Devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. Parágrafo 11. Não editado o tal do decreto, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e delas decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Tá? Então é o 62, parágrafo 3º, somado ao parágrafo 11. Matou? Joia. Quer ver um outro exemplo de decreto legislativo com efeito externo? A gente viu. A gente falou que o presidente da República, como representante do país, ele é que assina o tratado internacional lá fora. Mas para esse tratado ter validade na ordem interna brasileira, ele tem que ser ratificado através de um decreto legislativo. Então, quando o Congresso ratifica o tratado assinado pelo presidente lá fora, ele começa a ter validade na ordem interna brasileira. Enquanto o presidente assina lá fora, o Brasil está se comprometendo internacionalmente a cumprir aquelas disposições. Mas a validade interna precisa do decreto legislativo. Já as resoluções podem ser editadas tanto pelo Congresso como uma de suas casas. Então eu posso ter uma resolução só do Senado, uma resolução só da Câmara ou uma resolução do Congresso. Geralmente, essa resolução do Congresso tem efeito interno.
E o que a gente quer dizer com o efeito interno? Que ela tem validade da casa para dentro. Formas de votação, formas de comissão, horário de funcionamento, trajes obrigatórios, resoluções que vão valer para a estrutura interna da casa. Tem exceção? Tem. Existem resoluções com efeitos externos. E a gente viu também ao longo do curso. Lembra daquele controle de constitucionalidade difuso dentro do caso concreto? Quando o Supremo, no caso concreto, declarava a inconstitucionalidade, o efeito era para partes ou era erga omnes? Só para as partes. Para transformar em erga omnes, o Supremo comunicava ao Senado, lá no artigo 52, inciso 10, que através de uma resolução suspendia a execução da lei para todo mundo. Olha a resolução produzindo efeito externo. Porque através da resolução do Senado, que aquela decisão que era inter partes, se transforma em erga omnes. Produzindo efeitos para todos nós. Não é a regra, mas é admitido. Tudo bem? Até aqui, beleza, gente? Joia. Então, nós vimos aqui todo o processo legislativo, sem nenhuma exceção. Nós vimos todo o rol do artigo 59 da Constituição. A gente estudou as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. As 7 espécies nós vimos todas. Até aqui tudo bem? Joia. Mas apenas situando na matéria. E por que a gente estava estudando esse processo legislativo? A gente estava estudando o processo legislativo porque o processo legislativo, que é legislar, é a atribuição típica do poder legislativo. Agora, além de legislar, o poder legislativo tem uma outra função típica, que é fiscalizar. Então, depois que a gente estudou a função típica do legislativo, legislar, vamos falar da função típica do legislativo, fiscalizar. Então, função fiscalizatória do poder legislativo. Função fiscalizatória do legislativo. E a primeira função fiscalizatória que a gente passa a estudar aqui são as CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. Artigo 58. Artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Vamos colocar um conceito no seu caderno e depois debater a respeito, ok? Vamos colocar assim. As CPIs têm poderes de investigação. As CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, são instauradas
Repetindo, as CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. São instauradas mediante requerimento. São instauradas mediante requerimento de 1/3. Mediante requerimento de 1/3 da Câmara e do Senado. Mediante requerimento de 1/3 da Câmara e do Senado. Em conjunto ou separadamente. Em conjunto ou separadamente. Para apuração. Para apuração de fato determinado. Para apuração de fato determinado e prazo certo. Para apuração de fato determinado e prazo certo. Sendo suas conclusões encaminhadas ao Ministério Público. Sendo suas conclusões encaminhadas ao Ministério Público. Para que promova a respectiva ação penal. Para que promova a respectiva ação penal e civil. Para que promova a respectiva ação penal e civil contra os acusados. Primeiro detalhe aqui. Notem que a gente fala que CPI tem poderes próprios das autoridades judiciais. Cuidado. Muito cuidado com essa palavrinha. Principalmente quem não é do direito. Quando eu falo autoridade judicial, pensa quem na sua cabeça? Juiz de direito. Mas não é isso. Juiz de direito não é uma autoridade judicial. Juiz de direito é uma autoridade jurisdicional. Juiz, jurisdictio, dizer o direito, jurisdição. O juiz tem um poder para dizer se você deve ser condenado ou absolvido. Se a ação contra você é procedente ou improcedente. Então o juiz não é uma autoridade judicial. Ele é uma autoridade com poder jurisdicional. Então quando está no seu conceito lá do 58, parágrafo 3º da Constituição, autoridade judicial, a gente não está equiparando CPI a juiz de direito, hein? Primeiro ponto. Também, já que estamos falando aqui do professor Júlio Marchetti, lá direito administrativo, também não tem nada a ver com aquela polícia, né, aquela polícia administrativa, do poder de polícia administrativa. Você sabe que muitas vezes a gente fala do poder de polícia lá do direito administrativo, não é verdade? Lá, o fiscal do trânsito que lavra a multa, o fiscal da vigilância sanitária que fecha o estabelecimento que vende comida imprópria para consumo, aquilo é polícia administrativa, autoexecutório, discricionário, imperativa. Quando a gente fala em autoridade judicial, não é nem de direito administrativo e nem de juiz de direito.
Quando a gente fala em autoridade judicial, a gente está se reportando à polícia judiciária. Aquela polícia investigativa. Então, quando a gente fala em autoridade judicial, a gente está se reportando à polícia judiciária, que investiga fatos, no caso da CPI, ligados ao interesse público. Ok? Bom. Como é que se instaura uma CPI? Depende do número de assinaturas. Eu preciso de, no mínimo, 1/3 de assinaturas na Câmara. E aí teremos uma CPI na Câmara, formada por deputados federais. Ou aquela denúncia conseguiu assinaturas para a abertura da CPI, para a instauração da CPI, 1/3 de senadores assinaram, querendo a abertura da CPI. E aí teremos uma CPI no Senado. Ou o mesmo fato consegue reunir 1/3 de assinaturas, tanto da Câmara quanto do Senado. E aí teremos uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito, formada tanto por deputados quanto por senadores. Porque o seu conceito está lá. CPI tem poderes próprios das autoridades judiciais, são instauradas mediante requerimento de 1/3 da Câmara e do Senado, em conjunto ou separadamente. Então eu posso ter uma CPI só na Câmara, uma CPI só no Senado, ou uma CPI mista, formada tanto por deputados quanto por senadores. E o que vai definir isso? Número de assinaturas. Aliás, ligado a esse esse quórum de 1/3 assinando, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mandado de segurança 26441, ao Supremo no mandado de segurança 26441, consagrou o que a doutrina chama de direito público subjetivo das minorias. Direito público subjetivo das minorias. O que foi isso? Gente, vocês lembram do apagão aéreo? Lembra que os aeroportos, não saía avião nenhum? Era nessa época, né? Final do ano. Ninguém sabia se ia conseguir pegar o avião ou não, viajar ou não. Virou um caos o país. Bom, a Câmara dos Deputados resolveu instaurar uma CPI. Bom, mas para a gente ter a CPI do apagão aéreo, precisava abaixo-assinado de 1/3 dos deputados federais. E conseguiram. 1/3 dos deputados assinou. Bom, depois que estava assinada, estava deferida a abertura da CPI do apagão aéreo, o plenário da Câmara dos Deputados decidiu por desconstituir aquela criação de CPI. Notem, para criar uma CPI eu preciso de 1/3 de assinaturas. Foi criada. Depois da criação, a metade da Câmara disse, não, a gente quer desconstituir essa CPI. Ou seja, um número muito maior de deputados, mais da metade dos deputados, querendo desconstituir aquela CPI que tinha sido criada através de autorização de 1/3 dos deputados. Um número muito menor. Então, imagina o plenário todo, né, mais da metade, falando, não, vocês são minoria, esse 1/3 é minoria, a gente vai desconstituir. E essa minoria, então,
impetrou um mandado de segurança no Supremo. E o que o Supremo disse? A prerrogativa de investigar que tem a minoria de 1/3 e que já foi deferida a criação, né, não pode ser comprometida pela maioria da casa. Então, vai ter CPI. Quer dizer, não é porque a maioria é contra que a gente pode suprimir o direito da minoria a investigar. Então, uma vez que 1/3 assinou, deferiu e já houve a instauração da CPI, o plenário da casa não pode desconstituí-la. Tudo bem? Joia. Se a Câmara resolve instituir uma CPI, ela tem obrigatoriamente que comunicar ao Senado ou não? A pergunta que veio aqui é, se a Câmara, a partir de 1/3 de assinaturas dos deputados, deferido, constituiu uma CPI, ela tem que comunicar ao Senado? De forma nenhuma. Elas são totalmente autônomas. A não ser que haja uma vontade política de criar uma CPMI. Então aí, os deputados e senadores, mas não a instituição Câmara, a instituição Senado. Os deputados e senadores, politicamente, vão se reunir para tentar reunir o número de assinaturas, porque os deputados saem, né? Eles saem com o seu livrinho lá, recolhendo assinatura. Fala, poxa, a gente quer criar aqui uma CPI desse assunto. E o deputado vai lá e assina. E antes da Constituição, não federal, a Constituição da CPI, o deputado pode retirar a assinatura. Ele assina e fala, me arrependi, tiro. Antes da Constituição. Né? Tanto é verdade que naquele programa CQC, não sei se alguém viu isso aí, colocaram lá uma menina bonita, vistosa, né, para criar lá uma CPI, um negócio que não tinha nada a ver lá. E os deputados, não, a gente quer, tal. Eu sou favorável, onde assina? O cara não sabe nem o que estava assinando. Né? Procura isso que você encontra. A gente quer constituir uma comissão nova. Vamos lá. Aí depois você sabe o que você assinou? Não sei o que eu assinei. É um absurdo, né? Mas enfim. Então, as CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. São instauradas mediante requerimento de 1/3 da Câmara e do Senado. Em conjunto ou separadamente. Aí vem. Para apuração de fato determinado e prazo certo. Já está no seu conceito. Fato determinado e prazo certo. Gente, se a gente vive num Estado democrático de direito, se a gente vive numa democracia, você tem o direito de saber qual é o fato determinado que está sendo imputado, investigado contra a sua pessoa e por quanto tempo vai correr essa investigação. Porque você não pode passar a sua vida inteira com uma espada na cabeça, sendo investigado eternamente por um fato que você nem sabe o que é. Então a imputação tem que ser objetiva. Estou investigando delitos. Quais? Todos. Mas quais? Eu preciso saber do que eu estou sendo acusado. Porque só quando eu tenho uma acusação específica é que eu posso montar minha defesa. Você fala, estou investigando a sua pessoa, mas o que eu estou investigando? Não, estou investigando uma série de coisas. Como é que você vai defender? Como é que você vai botar a sua versão num papel ou num depoimento se você não sabe o que é? Tem que ser aquele determinado. Mas existem vários crimes. Bom, se eles forem correlatos, teve lavagem de dinheiro, corrupção ativa, corrupção passiva. Tudo bem, vamos investigar dentro do mesmo fato. Agora, se eu tenho um homicídio e o roubo da bicicleta em situações diferentes, em locais diferentes, que não tem nenhum nexo, eu tenho que apurar em situações diferentes. E prazo determinado, prazo certo. Tá? É bem verdade que a requerimento de 1/3
esse prazo pode ser prorrogado. Então, sempre que necessário, terminando o prazo, a requerimento de 1/3, pode haver a prorrogação do prazo da CPI. Diversas prorrogações. Desde que haja requerimento de 1/3. Esse requerimento sempre colegiados, tá? O presidente da CPI sozinho não pode prorrogar, não pode determinar nada sozinho. Sempre o colegiado. Qual é o prazo máximo em que não admite prorrogação? Fim da legislatura. Fim do mandato parlamentar. Com fim da legislatura, com fim do mandato parlamentar, não pode haver prorrogação de prazo de CPI. Ok? Sem crise? A pergunta dela é interessante. O mandato do senador é de 8, mas como é que faz? A legislatura, a gente vai ver hoje, é alterada na proporção 1 de 3, 2 de 3, de 4 em 4 anos. Então mudou a composição, tem que terminar a CPI. Tá? A gente vai ver isso já já. Pois não. Vamos pensar o seguinte, vou esclarecer isso. O deputado foi eleito em 2010, o mandato dele vai até 2014. Abriu uma CPI em 2010, ela tem um prazo determinado. Mas sempre a requerimento de 1/3, pode prorrogar, mas não pode passar 2014. Porque terminou o mandato, tem que acabar a investigação. Ah. Exatamente. Eu me referi ao direito subjetivo público das minorias, porque mesmo que a maioria seja contra a CPI, se 1/3 é favorável, quer dizer, a maioria não pode sufragar a minoria, impedir a minoria de investigar. É isso. Tá? Aí o ponto mais importante aqui, no seu conceito. Sendo suas conclusões encaminhadas ao Ministério Público, sendo as conclusões da CPI encaminhadas ao Ministério Público, para que este órgão proponha ação penal, para que este órgão proponha ação civil cabível. O que a gente quer dizer com isso? CPI não processa ninguém. A gente vê muito isso em jornal, em televisão, e a opinião pública às vezes fica revoltada e fala assim, aquela CPI acabou em pizza, você viu? Acabou em pizza. Os caras investigaram e a CPI não processou ninguém. Nem tem como. Não é função institucional de CPI processar. A função de CPI é reunir o máximo de provas possíveis. Ouvir testemunha, requisitar provas. E ao final, o relatório. O relator vai fazer um relatório, vai ser aprovado pela CPI, tá? Vai ter uma resolução mandando para o promotor e o promotor que entre com a ação. CPI apenas investiga, apenas reúne provas. Essa é a função dela. Ela tira suas conclusões, baseado nas provas que ela reuniu, manda para o promotor e aí é um problema dele. Ele é que põe o negócio para frente. Então, CPI não processa ninguém. Não. A reunião de provas através da polícia, não necessariamente. Prova testemunhal. A CPI pode requisitar a testemunha. Vamos ouvir.
pode requisitar perícia. A CPI requisitou a testemunha e ela se nega a cumprir. Aí sim, força coercitiva. Mas a CPI tem poder de convocar a testemunha. E quem vai fazer a oitiva? São os membros da CPI, não é a polícia. Bom, se não tiver qualificação, aí é um problema do povo, que elegeu mal. Aí não é um problema dos deputados. É igual o Palmeiras, sou palmeirense, posso falar. O Palmeiras foi para a segunda divisão, é culpa dos jogadores, não só. Quem é que contratou os caras? Foram os dirigentes. Quem é que colocou os deputados lá? Fomos nós. Então, a função principal não é só legislar. E isso é um engano nosso. A função principal do Congresso é legislar e fiscalizar. E isso que a gente tem que ter em mente. É o que está na Constituição. E por que isso está na Constituição? E agora você vai entender melhor. Por que isso está na Constituição? Por que a função... Por que o Legislativo legislar? Porque a Constituição de 88, aqui um parênteses, foi criada com o objetivo de instaurar no Brasil o parlamentarismo. A ideia de 88 não era para ter o presidencialismo. Todo o molde, todo o foco da Constituição foi para a gente ter um regime parlamentarista. Por isso que o Congresso Constitucional tem tanta força. Com a força do Congresso. Por quê? Quando foi instaurada a Assembleia Nacional Constituinte de 88, ficou consagrado lá na DCT, que vocês vão lembrar, que ia ter um plebiscito para escolher a forma de governo e o sistema de governo. Forma monarquia ou república. Sistema presidencialista ou parlamentarista. E não se esqueçam da origem histórica. Em 88, o presidente era o Sarney, nós tínhamos uma crise enorme no Brasil, o presidente estava com a popularidade lá embaixo. O que os parlamentares pensaram? Vai acabar o presidencialismo, a gente vai colocar o parlamentarismo. Vamos instituir o parlamentarismo no Brasil. Um ano depois da Constituição, a gente vai fazer um plebiscito e o povo vai dizer: queremos o parlamentarismo. Então o molde da Constituição foi criado para a gente ter um primeiro-ministro, um Congresso forte, para ter um presidente figurativo. Só que não contavam que o povo falou: não, a gente quer continuar com o presidencialismo. E aí ficou torto, né? É por isso que a gente fala: o presidente tem poder por poder. Aí você estuda direito constitucional, você fala: caramba, tem poder. A gente vai ver que quando a gente chegar no executivo, claro que o presidente tem muito poder. Mas as funções institucionais muito ligadas ao Congresso. CPI. Por que CPI? Né, a pergunta que ela me fez. Porque a ideia era ter um parlamentarismo. Só que como a gente tem um presidencialismo, a gente fica: mas por que o Congresso? Por isso. A gente tem que ir na origem histórica. Né? Passados aí 18, 20 anos, a gente perde este foco. A gente fica no porquê. Por quê? Por causa da ideia inicial de 88, que era a instituição do parlamentarismo. Então, com essa concepção na cabeça, fica um pouco mais fácil de se entender por que essa situação, né? Por que esse poderio. E quando a gente chegar daqui a pouco em imunidades parlamentares, vocês vão me bater. Diga. O efeito prático da CPI não é uma analogia com o inquérito policial? Sim, a gente pode fazer uma analogia. Uma analogia, não é uma identidade. Com o inquérito policial, sim. O que faz o delegado? Ele pega as provas, manda para o juiz manda para o promotor, e o promotor denuncia, ou pede mais provas, ou determina o arquivamento. Então, mas punitivo, a CPI não faz nada? Então, punitivo não. Punitivo não. Vamos chegar lá.
Tá? Então, CPI não processa ninguém. E quando o promotor entra com a ação, ele entra onde? Na justiça, no poder judiciário, que vai condenar ou absolver, julgar procedente ou improcedente. Então, além de não processar ninguém, CPI também não julga ninguém. Oi? Não. Ele não é obrigado, ele vai ter que motivar, tá? Porque assim, depois que termina a CPI, é feita uma resolução, o presidente da Câmara e do Senado encaminha ao Ministério Público, né? E ele, em 30 dias, vai comunicar as providências que ele tomou, ou por que ele foi omisso, por que ele não tomou, né? Ele tem 30 dias. E semestralmente, o promotor, o procurador, né, o Ministério Público, vai comunicar à Câmara, ao Senado, aonde correu a CPI, as providências, né, e como é que está o processo. Tá? Semestralmente, ele tem esse dever de comunicar, até a conclusão. E mais um processo originário de investigação de CPI tem prioridade sobre todos os demais, exceto sobre o habeas corpus, o mandado de segurança. Então, pode. Assim como o inquérito do delegado de polícia pode ser arquivado, ou o promotor fala, não estou contente, eu quero mais provas, na CPI também pode acontecer a mesma coisa. Tá? Então, CPI não processa e CPI não julga ninguém. E baseado nisso, e aí vem um ponto importante para a sua prova, a regra é, tudo que precisa de ordem judicial, CPI não pode decretar sem autorização judicial. Então, tudo que necessita de ordem judicial, CPI não pode decretar livremente, que é o que a gente chama de ofício. De ofício é diretamente. Eu vou fazer eu mesmo, de ofício, sem provocação. Não. Tudo que precisa, a regra é, tudo que precisa de ordem judicial, CPI precisa requisitar para a justiça. Vamos chegar lá. Calma. Até escuta telefônica sim, mas nós vamos chegar lá. Então, beleza. Eu tô aprendendo esse modo de câmera aqui. Maravilha. Melhorou? É que colocou essa tela aqui. É que, desculpe, hoje estar sentado, porque eu não consigo ficar em pé. É tanta aula. Meu joelho já dobrou, assim. Enquanto tiver voz, tá bom, né? Bom, então a regra é, tudo que precisa de ordem judicial, precisa de ordem judicial, não pode ser livremente. Exemplo. Vamos sequestrar a CPI, não agora que tem processo, mensalão. CPI, na época de investigação, lá atrás. Estamos investigando o mensalão, lembra? Anos atrás, CPI? Vamos sequestrar os bens do Marcos Valério para garantir que não suma esse patrimônio. Sequestro de bens só por ordem judicial. Então, CPI não pode determinar, por exemplo, o sequestro de bens. Ok? Outro exemplo. Invasão de domicílio. Está lá no artigo 5º, inciso 11. A gente vai ver ao longo do curso ainda. A casa é um asilo inviolável do indivíduo. Sua casa ninguém pode entrar, salvo com seu consentimento, né? Pô, ainda bem, né? Na sua casa, sua visita pode entrar. Você deixa, então. Então, a casa é um asilo inviolável do indivíduo. Nela ninguém pode penetrar sem o consentimento do morador, salvo flagrante delito, para prestar socorro e desastre, ou durante o dia, por ordem
judicial. Então, CPI não pode determinar invasão de domicílio. Só ordem judicial. Ela pode requisitar para a justiça. Olha, eu estou precisando de um mandado para ir lá buscar os computadores do cara, invadir a casa dele. Aí quem vai dar ordem é o juiz. A CPI não pode falar, vamos lá, sem juiz. Tem alguém que gosta aqui do processo penal? Não. Ninguém gosta de penal aqui. Penal é duro, né? Mas, lá no processo penal, existem as prisões cautelares. A prisão preventiva, a prisão temporária. Notem, o nome já diz, temporária, preventiva. Eu não tenho uma condenação transitada em julgado. Eu não tenho uma condenação que não caiba mais recurso. Que aí, se houver a condenação, 10 anos de prisão, regime fechado. Transitou em julgado. Bom, aí é uma prisão definitiva. Porque já houve a sentença condenatória, não cabe mais recurso, transitou em julgado, vai cumprir a pena. Isso é uma outra coisa. Eu estou falando das prisões cautelares. Preventiva, temporária. Para que existe esse tipo de prisão cautelar, preventiva, temporária? Então, dizem os processualistas que você está segurando a instrução penal. O camarada está ameaçando uma testemunha. O camarada está sumindo com provas. O camarada vai fugir. Bom, prende. Porque essas condutas vão viciar o processo. Se eu sou juiz, eu arrolo uma testemunha para investigar um crime. Para investigar não, para responder um crime na justiça. Eu arrolo uma testemunha para ouvir se ela sabe, né, se foi o fulano que cometeu aquele crime, etc e tal. O réu, um dia antes de depor, vai na casa da testemunha com uma arma, ameaça a família. A testemunha chega na minha frente falando, não sei de nada. Eu? Não sei de nada. Eu estou colocando em xeque o quê? A própria busca da verdade real da sentença penal. Que todas as testemunhas, as únicas testemunhas que tem do crime, não, ele não foi ele não. Porque estão sofrendo essa coação, eu prendo esse camarada para deixar a testemunha mais tranquila. O camarada está sumindo com as provas. Pô, preciso prendê-lo, porque senão não vai ter prova. Claro que eu tenho que ter indícios disso, não é assim, né? Mas quem decreta esse tipo de prisão? Quem julga? É o juiz de direito. Então, cabe ao Poder Judiciário decretar a prisão temporária, a prisão preventiva. Bom, a prisão definitiva nem se discute, é só o juiz, evidente. Logo, CPI não prende ninguém. CPI não pode decretar a prisão temporária, não pode decretar a prisão preventiva e muito menos a prisão definitiva, do cumprimento da decisão. Pode pedir, mas quem decreta? É o juiz. Só que aí você pode estar com uma pulga atrás da orelha. Eu vou lembrar de alguns casos aqui. Lembrando de uma CPI que chamou lá para ser investigado o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta. Falecido prefeito de São Paulo, Celso Pitta. Outro dia eu estava nesse exemplo, eu falei, o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, que faleceu. Aí uma moça falou, ele faleceu? Eu falei, faleceu. Faleceu. Falei, Dom Pedro I também já. Dom Pedro I. Marquesa de Santos também. Dom Pedro II também. Já foi. Tiradentes também. Niemeyer, agora. Né? Embora com esse negócio do Niemeyer eu tomei um susto, cara.
porque meu sobrinho leu a notícia na internet e me ligou. Ô tio, tudo bem? Falei, tudo. Sabe quem morreu? Eu falei, não, quem? O Neymar. Eu falei, quem morreu? O Neymar morreu. Eu falei, como é que o Neymar morreu? Aí depois eu fui ver, era o Niemeyer que morreu. Eu falei, nossa, o cara, o moleque leu Neymar morreu. Ele estava desesperado que o Neymar morreu. Eu falei, porque a CPI tem nome ridículo? Quem dá esse... que nome ridículo? Por exemplo... Não, na verdade, esse negócio de... Né, então, é porque... geralmente, esses nomes estão ligados a investigações criminais, às vezes. Não, eles colocam esses nomes, assim... uns nomes nada a ver, né? Mas, assim, esses nomes começam... justamente porque ninguém pode saber quem, num primeiro momento, não quando instala a CPI, mas, por exemplo, essas investigações da Polícia Federal. Veja, é uma investigação, num primeiro momento, sigilosa. Depois estoura. Então ela recebe um codinome. Codinome beija-flor, literalmente, como a música. Geralmente alguma coisa assim... sanguessuga, porque estava ligado a negócio de hospital, de ambulância, tal. Então sempre eles pegam, não tem um nome, não tem uma explicação, tá? Não tem, o nome surge. Então, esse negócio de pizza a gente vai ver, que não é bem assim. Então, esse negócio de pizza não é porque ela apura e manda para o judiciário. Aí o judiciário demora 20 anos para julgar, você fica com a sensação que acabou em pizza. Mas voltando aqui, Celso Pitta, ele foi depor na CPI, investigado, Rede Globo filmando, tal. Aí um deputado fez uma pergunta para ele e o Pitta virou e disse: conforme orientação dos meus advogados, reservo-me ao direito constitucional de permanecer em silêncio. Por quê? Porque se eu sou investigado, eu sou obrigado a produzir provas contra mim mesmo? Não. Eu posso mentir? Posso. Eu posso omitir? Posso. No Brasil não tem aquele crime do perjúrio americano. O acusado, a testemunha não pode, mas o acusado pode mentir para se defender. E o Pitta virou e falou assim: conforme orientação dos meus advogados, reserve-me ao direito constitucional de permanecer em silêncio. Eu não vou responder. Isso pode estar me incriminando. É igual esse negócio do bafômetro. Inconstitucional. Eu estou lá dirigindo bêbado, louco, breacão. A polícia me para. Só para ir o bafômetro. Não vou. O que a polícia pode fazer? Te bater? Vai te bater. Assim, mas não pode te obrigar a produzir provas contra você mesmo. E o Pitta, olha, não vou responder isso, porque isso pode me incriminar. Aí um deputado virou e falou assim: o senhor é um cara de pau. Eu estou trazendo um documento aqui, eu estou olhando na sua cara e estou te chamando de ladrão. Vai continuar quieto? Vai continuar sem responder? Vai continuar quieto? E o Pitta virou: e o senhor vai continuar batendo na sua esposa? Falou: aí ficou, né? Porque um está sendo acusado de desvio, mas o outro, pelo jeito, deu uns tapas na mulher. Aí ficou, né? Aí ele virou e disse: eu não roubo os cofres públicos e também não mato em mulher. E o senhor está preso. Vieram 2 policiais federais. Um levou o Pitta preso. O outro não tinha o que fazer. Olhou para um lado, olhou para o outro, pegou a mala do Pitta e levou presa. Não tinha o que fazer. 2 policiais. No outro dia saiu no jornal: CPI decreta a prisão de Pitta. Pitta é preso por decreto de prisão de CPI. Sim. Mas não pelo fato que estava sendo investigado, mas por um pretenso flagrante de crime de desacato. E prisão em flagrante, qualquer do povo pode dar a voz de prisão. Qualquer um de vocês pode prender em flagrante se vocês verificam um crime. Não precisa ser juiz, não precisa ser deputado, não precisa de CPI. Você pode dar a voz de prisão.
A diferença é que se eu saio aqui do Damásio, estou aqui na Praça da Sé, eu vejo um camarada roubando o outro, eu digo, o senhor está preso, o cara sai com 38 e me mata. O deputado dá a voz de prisão, já vem a Polícia Federal e leva o sujeito embora. Essa é a diferença. Mas o estilo da prisão é rigorosamente o mesmo. Ou com o meu físico, eu grito lá pro camarada na Praça da Sé, você está preso, o cara, você vai me prender? Tá bom. Mas o tipo de prisão é a mesma. Então, CPI não prende ninguém, salvo flagrante delito. Foi o que aconteceu com o advogado do PCC. Não, PCC não pode falar. Facção criminosa que atua nos presídios paulistas. É proibido falar PCC. Sabia? Olha no jornal. Eles não falam PCC. A facção criminosa que atua nos presídios paulistas. É um trato que foi feito com o governo, para não dar cartaz para os caras. Né? Então, o que acontece? O advogado foi depor lá na CPI do crime organizado. Começou a explicar uns negócios lá estranhos e tal. Aí um deputado virou para ele e falou assim, o senhor aprendeu rápido com a malandragem, hein? Aprendeu rápido com a bandidagem, o senhor. Então o advogado não aguentou e falou, aqui também se aprende tudo muito rápido. Desacato, o cara saiu algemado. É por isso que o seu Marcos Valério, antes de depor na CPI, e com toda razão, antes de depor, impetrou um habeas corpus preventivo no Supremo antes do seu depoimento. E ele estava com a razão. E o Supremo deu razão para ele naquele momento. Porque ele recebe a intimação da CPI em casa. Olha, senhor Marcos Valério, estamos lhe chamando aqui para o senhor depor no dia tal, na hora tal, na condição de testemunha. Ele falou, não vou. Na condição de testemunha, eu não vou depor aí, não. Pô, mas espera aí, Marcos Valério. CPI está sendo boazinha contigo. É muito melhor você ser testemunha no inquérito do que ser investigado no inquérito. Claro. Só que ele sabia que naquele momento ele era primário, bons antecedentes, residência fixa. Ele entregou o passaporte dele mostrando a intenção de não fugir. Eu não ameaçava a testemunha, não estava assumindo com provas. Então, dificilmente o juiz ia decretar a prisão dele por mensalão. Mas ele estava com medo de ser preso por um pretenso crime em flagrante de falso testemunho. Se ele fosse como testemunha, iam prendê-lo por falso testemunho. E ele foi para o Supremo disse, não, o senhor não é testemunha, o senhor é investigado. O senhor vai lá com todas as prerrogativas de um investigado. Então ele não foi obrigado a dizer a verdade, ele pôde ficar quieto, né, nas perguntas que o incriminavam. O Duda Mendonça foi mais além, ele não respondeu nenhuma pergunta. O nome do senhor é Duda Mendonça, isso eu não vou responder, isso pode me incriminar. Mas seu nome, não vou responder. O senhor é publicitário, é do estado da Bahia, não vou responder, isso pode me incriminar. A sua profissão, não vou. Respondeu nada. Reservou o direito dele ao silêncio. Então, é lógico, imagina se o deputado prende o Marcos Valério por falso testemunho. Espetáculo no próximo horário eleitoral gratuito. Vote em mim. Eu moralizei o país. Eu prendi o Marcos Valério. E aí aparecer a cena, né? O senhor está preso. Mas não por mensalão, seria falso testemunho. Bom, sobre essa dosimetria da pena do Supremo, aí a gente entra numa seara, porque não, aí negócio, mas o Zé Dirceu teve uma pena menor que o Marcos Valério, tal. Bom, depende, tudo começa primeiro da denúncia. Então, sem ler a denúncia inteira é muito complicado.
Quais crimes foram imputados para o fulano, para o Beltrano e para o ciclano? O processo é objetivo. O processo não pode ir para fora do processo. Não, mas o camarada é um picareta. Não. O que está dentro do processo? A denúncia do Ministério Público disse, fulano, vamos apurar o crime. O promotor disse, o procurador da República disse, eu acho que fulano cometeu crime A, B, C e D. O outro, A e B. O outro, só A. E o judiciário não pode ir além do que está na denúncia. Por exemplo, alguns réus foram absolvidos, e o Joaquim Barbosa, lá, o Batman, lá, o justiceiro, ele criticou, ele falou, eu vou absolver um ou outro aqui porque a denúncia foi mal formulada. E o que eu vou fazer? Outros perguntam, por que o Lula não está nesse processo? Bom, você pergunta para o procurador da República. Então, o Joaquim Barbosa fala assim, eu vou prender o Lula. Não pode. O Lula não é réu. E nem pode colocar agora. Então, por que a pena do Marcos Valério é maior que o Zé Dirceu? Bom, quais são os crimes que foram imputados para um e para o outro? Tem que ver. É por isso. Bom, então o CPI não prende ninguém, salvo flagrante delito. A próxima, esses concursos de vocês adoram essa questão. Interceptação telefônica, só por ordem judicial. Interceptação telefônica, só por ordem judicial. Então, sabe quando você liga o Jornal Nacional? E o William Bonner fala, gravações revelaram o esquema, aí aparece lá a fotinha dos caras, o gravador assim, e a legenda e a conversa. Aquilo é interceptação telefônica. Aquilo precisa de ordem judicial. Essa semana mesmo, eu estava vendo o Jornal Nacional, acho que na segunda ou terça-feira, aí no Rio de Janeiro, prenderam 50, 80 policiais de uma vez. Colocaram num ônibus todos, você viu isso? Lotaram um ônibus de policial preso. Tinha relação com... Aí gravaram lá. O policial acharcando os bandidos lá. Você não vai dar lá nossa caixinha, nosso mensalinho aí, nosso mensalão? O policial falava, então acabou o amor. Acabou o amor com vocês. Aí o bandido chamava o policial de munição. Ô, munição, vai devagar, munição. Dá um tempo aí, munição. Tudo gravado, ordem judicial. Então, interceptação telefônica tem que ter ordem judicial. É claro que para o juiz decretar uma interceptação telefônica tem certos critérios. Tem que ser um crime grave, apenado com reclusão, tem que ficar comprovado indícios da participação delituosa, tem que provar que não existe outra maneira de conseguir outra prova. Então não é assim, vamos interceptar. Mas precisa de ordem judicial. E agora cuidado. Cuidado. Não confundir interceptação telefônica com quebra de sigilo telefônico. São coisas distintas. Importante, cai muito. Não confundir interceptação telefônica com a quebra do sigilo. Gente, interceptação, que precisa de ordem judicial, é a escuta, é o grampo, é o Protógenes Queiroz te ouvindo. Isso precisa de ordem judicial. A quebra de sigilo é mais ou menos como vem na sua conta de telefone. No dia tal, você ligou para o número tal, a ligação teve duração de tantos minutos, mas sem ciência do teor da conversa. Sabe como vem discriminado na sua conta?
Então, digamos, ó, eu pego sua conta e falo, ó, tá aqui, hein? Ontem você ficou 20 minutos no telefone com o número tal que é do fulano de tal. Se eu quebrar o teu sigilo telefônico, eu vou saber para quem você ligou ontem. Mas eu não vou saber do que vocês falaram. Eu não tenho ciência do teor da conversa. Então, a posição pacificada do Supremo e de todas as bancas de concurso, porque é a posição do Supremo, não pode ir contrário, é que quebra de sigilo é atividade especial de investigação de CPI. Então, CPI de ofício, sem ordem judicial, pode determinar a quebra de sigilo telefônico, bancário e de dados. Então, admite-se a quebra de sigilo telefônico, bancário e de dados pela CPI. Foi? De ofício. O que não pode, então, é a interceptação telefônica. É a escuta. É o teor da conversa. Isso precisa de ordem judicial. Beleza? Então, para quem... A gente vai fazer testes depois que a gente terminar a separação dos poderes, como combinado. Mas quem tem livro de teste, né, você pode observar que sempre tem lá, quando fala de CPI e tal, sempre cai uma coisinha de interceptação, quebra de sigilo e tal. Tá? Lá no 5º inciso 12, né, tá lá que o sigilo é inviolável, né, salvo o sigilo telefônico, tá, nas hipóteses que a lei determinar para investigar um crime. Tá? É nesse sentido. Legal? Bom, então terminamos a primeira função fiscalizatória do Legislativo, que é a CPI. Segunda função fiscalizatória, Tribunais de Contas. Tribunais de Contas. É órgão auxiliar do Poder Legislativo, é órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização, é órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização contábil, financeira, contábil, financeira, orçamentária, operacional, e patrimonial dos poderes públicos. Vamos começar com calma aqui. Então, o primeiro equívoco que você não pode ter é que quando você fala em tribunal, você já pensa no judiciário. O tribunal. Quando você pensa em orçamento, em gastos, em contas, você pensa no executivo. E o Tribunal de Contas é um órgão ligado ao legislativo. Ele tem a sua autonomia, mas ele é um órgão ligado ao poder legislativo. Esse é o primeiro ponto. Tá?
Um segundo ponto. De novo com aquela ideia que a gente falou, poxa, a Constituição foi feita para ser parlamentarista. Lembra que a gente falou isso? Mais um exemplo é aqui. Quando você fala em executivo, legislativo, judiciário, seus órgãos internos e as suas autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, bom, poder público. Tá? Todo o executivo, legislativo, judiciário tem o seu controle interno. Então o executivo e seus órgãos têm um autocontrole. Um controle patrimonial, operacional, contábil, financeiro interno. O legislativo também e o judiciário também. Mas além do controle interno que cada poder tem, os poderes públicos também sofrem um controle externo. Então, quem faz o controle externo de todos os poderes públicos? O poder legislativo. Então, quando você pensa em poder público federal, do executivo, do judiciário federal, eles têm um controle interno. E além desse, eles vão ter um controle externo, que é feito pelo Legislativo Federal, o Congresso Nacional. Agora, os deputados e senadores não entendem e nem deveriam entender tudo de economia, direito, contabilidade, porque ninguém entende. O camarada que chegar aqui e falar assim, eu sei tudo de direito, economia, contabilidade, você interna. É impossível saber tudo de tudo. Né? Então existe um órgão técnico para auxiliar o Poder Legislativo nessa fiscalização, que é o Tribunal de Contas. Por isso que ele é um órgão auxiliar nessa verificação do controle externo feito pelo Congresso, ou pelo Legislativo, nessa fiscalização contábil, financeira, orçamentária. A coisa é tão séria que se os responsáveis pelo controle interno, cientes de uma irregularidade, não informarem ao Tribunal de Contas, esses responsáveis pelo controle interno vão responder solidariamente pela irregularidade. Então, se os responsáveis pelo controle interno apuraram uma irregularidade, tem que comunicar ao Tribunal de Contas, sob pena desses responsáveis responderem solidariamente. Tudo bem? Outro detalhe. Tribunal de Contas, no exercício dessas funções, pode apreciar a constitucionalidade de leis e de atos do poder público? O Tribunal de Contas pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei? Resposta: sim. Desde que seja dentro de um caso concreto. O Tribunal de Contas não pode declarar em abstrato, o Tribunal de Contas não pode declarar erga omnes a inconstitucionalidade da lei, sob pena dele estar usurpando a competência do Supremo. Mas dentro de um caso concreto, pode declarar a inconstitucionalidade. Interpartes. A consequência é só para as partes. Outra questão. Tudo bem aí? Tudo bem? Empresa pública e sociedade de economia mista estão sujeitas ao Tribunal de Contas? Sim. Empresa pública e sociedade de economia mista também. Ok? Gente, dentro do processo no Tribunal de Contas, tem que respeitar o devido processo legal? A ampla defesa ou contraditório? Sim.
no processo do Tribunal de Contas tem que respeitar ampla defesa, contraditório, devido processo legal. Onde está isso? Súmula vinculante do Supremo número 3. Súmula vinculante número 3, STF. Não. A pergunta dele, o Tribunal de Contas nesse caso não estaria acusando e julgando? Não, porque dentro do Tribunal de Contas a gente tem, digamos, vários órgãos na sua atuação. Nós temos o Ministério Público do Tribunal de Contas. Nós temos os auditores. E nós temos no âmbito federal os ministros que vão julgar. Ou os conselheiros estaduais que vão julgar no Tribunal de Contas do Estado. Então quem julga não faz a denúncia. Percebe? É a mesma coisa que fala assim, pô, o juiz é o mesmo que faz a denúncia e que julga? Não. Outro detalhe aqui. Tribunal de Contas pode exigir quebra de sigilo bancário? Ele pode quebrar o sigilo bancário? Não. Tribunal de Contas não pode determinar quebra de sigilo bancário. Tá. Bom. Como os nossos concursos geralmente são federais e ou estaduais, vamos falar do TCU, Tribunal de Contas da União. Não. Dentro do Tribunal de Contas, vamos falar do Tribunal de Contas da União, o TCU. É composto por 9 ministros. É composto por 9 ministros, com sede no Distrito Federal. Bom, quais são os requisitos para ser ministro do TCU? Primeiro, nacionalidade brasileira. Nato ou naturalizado, tanto faz. Nacionalidade brasileira. Ok? Outro, mais de 35 e menos de 65 anos. Mais de 35 e menos de 65. Ok? Outro, idoneidade moral. Idoneidade moral e reputação ilibada. Ok? E o último requisito, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, ou de administração pública,
com mais de 10 anos nessas áreas. Legal? Bom, a gente vai terminar sobre o Tribunal de Contas depois do nosso café. Vamos tomar um café.